Ok, olá a todos e o professor Wesley. Esse é o trabalho de sistematização proposto pelo professor Wesley e que pudesse falar, argumentar e defender, falar sobre um software livre. Temos várias opções, sugestões, difícil, né, de escolher, né, mesmo porque apesar de gostar muito de software livre, utilizar software livre, trabalhar, né, já trabalhei com software livre, mas conhecer a fundo mesmo, né, é coisa difícil. Mas eu escolhi uma coisa assim bem pessoal, uma coisa que eu acredito que nenhum dos alunos propuseram a fazer isso no fórum de discussão para criar da sistematização. Então eu preferi utilizar um programa bem diferente, né, que ninguém normalmente não fala muito dele. Mas para quem tem um software, quem utiliza sistemas operacionais livres, software livre, no caso Linux, né, GNU Linux, devem utilizar, utilizam e fazem falta. E uma coisa que quando eu comecei a utilizar, entrar no mundo do software livre, um programa que mais me impressionou por ser um programa completo, me familiarizei fácil, né, por estar bem parecido muito com Linux, com Windows, né, mas um programa de fácil uso, amigável. E esse programa é um simples gravador de mídia, um gravador de CD, DVD, né? E ele é o K3B, como vocês estão vendo aí na tela, né? Não tem nenhum segredo. Ele está aí na tela já aberto, né? E eu vou falar sobre ele, né? Um pouco, né? Por que o K3B eu considero, né? Eu sempre falo, já falei isso em outros fóruns, um dos melhores projetos de software livre existentes hoje no mercado. Uma coisa interessante sobre o K3B, ele só tem versões única e exclusivamente para Linux. Não existe versões para Windows, né, outros sistemas operacionais. Ele é simplesmente feito para o Linux, tá bom? Um pouco sobre a sua história, ele foi desenvolvido, né, foi criado, desenvolvido por, vamos dizer assim, um norueguês, isso mesmo, norueguês, lá de Oslo, o nome dele é Sebastian Trug. É engraçado, tem a ver, né, com o software livre, que o que acontece? Ele iniciou-se, né, deu origem lá nos países, né, nórdicos, né, no caso foi lá na Finlândia com Linus Torvalds, e no caso do K3B foi também nórdico, mas na Noruega, né, um país vizinho chamado Sebastian Trug. Uma coisa interessante do K3B é um dos softwares mais antigos, por incrível que pareça, né, do software livre. Ele iniciou-se o projeto por esse desenvolvedor, que ainda hoje segue com o desenvolvimento, Sebastian Trug, em 1998, lá em Oslo, na Noruega. Tá bom? O que mais? Ele é desenvolvido em C++. Isso não é novidade. Normalmente os softwares livres são desenvolvidos em C++. E outras ferramentas aí mais gráficas, vamos dizer assim. Bom, o que mais eu posso falar do, do K3B, né, colocando assim, na introdução, né, do K3B? Ah, ele é um software leve, completo, tem funções que nem mesmo em softwares de gravação de CD como o Nero existem, como uma função chamada eMovix. O que é o eMovix? A preocupação que nós temos hoje, eu fico às vezes chateado você chegar com um vídeo que recebeu de alguém com, né, um vídeo que baixou na internet, uma coisa assim, um filme, você vai colocar e o que precisa? Precisa de players especiais, plugins, etc. E o K3B tem uma função muito interessante, que é justamente eMovix, ou a função Movix. Né? O que é isso? O que é o Movix? O Movix é o seguinte, você não precisa de um player para rodar um vídeo, um filme, alguma coisa, precisa de plugin, já está inserido nele. Na verdade, que eu pesquisei sobre Movix, é uma mini distribuição software baseada em software livre, mas bem enxuta somente para rodar o vídeo. Você não precisa nem ligar o computador. Ele pode, nessa função, se você utilizar um, criar um DVD, o que pode acontecer? Você pode utilizar essa função e ele vai criar um CD bootável. Então você liga o computador e automaticamente com esse CD no drive, se estiver pronto para dar boot pelo CD, ele vai iniciar o vídeo. Então
Então se torna realmente um computador, um notebook com um DVD. Acho isso muito interessante, a função talvez única, não conheço isso no, no, no Nero, que é um dos mais conhecidos, famosos softwares proprietários. Então, isso já existe nas coisas que é um carro-chefe, uma função muito interessante do K3B. Tá bom? A navegação é simples, né? Estou aqui na área, mostrando aqui as pastas, né? Como é que utiliza ele? É fácil, é só clicar duas vezes, já vai para o local, né? Já vai para onde você vai poder gravar aqui, não tem segredo. Tá bom? Simples, simples, simples. Você pode arrastar também, né? Você pode escolher, tá com a mãozinha aqui, tá bom? Então, dessa forma que você vai selecionar os arquivos, navegando nas pastas. Tá aí arrastando, não tem segredo nenhum. Isso para o usuário que é muito apegado a software proprietário, a sistemas operacionais Windows, não vai a diferença. Utilizar o Nero, se brincar, é mais simples, é mais fácil. As pessoas às vezes têm muita preocupação. Eu vou parar de. Eu não tenho como usar o Windows porque o Windows é muito fácil. O Linux é muito difícil, os programas são muito difíceis, tudo tem que utilizar console, comandos escritos. Não, não. E o K3B é isso, um software que está rodando ali com interface no front-end muito agradável e fácil de utilizar, como foi visto aí. Também, claro, como qualquer outro software livre, ele é um front-end. Na verdade, tudo que está sendo executado aí, eles estão em linha de comando, mas você nem vê, é transparente. Você está vendo o front-end aqui, front-end, que é essa tela. Não tem problema, você não precisa se preocupar em eu vou utilizar comando console. Não. Instalou, está instalado, está ok. Claro que é importante também, quando você instala ele, instalar algumas coisinhas para poder já funcionar. Por exemplo, a função emux. Emux, você tem que instalar, né, o pacote referente à função emux. Coisa simples, você vai lá no caso no Ubuntu, né, eu estou usando aqui o sistema operacional Ubuntu Linux, Synaptic, né, ou a central de programas, você pesquisa lá emux, já vem, você instala, acabou. Não precisa você copiar CD, procurar na internet. O próprio repositório oficial das distribuições Linux já existem nessas funções, esses plugins que na verdade são também são livres, são softwares livres, né? Que são, como eu falei, o Emuvix, essa função que eu falo muito sobre ela, ele já é uma função, tem código livre, código aberto, né? Distribuição livre, tá bom? Bom, o que mais? Como eu falei, né? Quem desenvolve o líder, o desenvolvedor líder de desenvolvimento é Sebastian Trug, mas também ele tem outras pessoas que estão ajudando ele. Na verdade, outros desenvolvedores, porque sozinho também não conseguiria. Talvez por isso o K3B, como um software livre, ele se torna um software muito bom, porque tem vários desenvolvedores em todo o mundo, né? Vamos supor, para poder. Essa versão que eu coloquei aqui está em inglês, mas ele tem versão já em português. Você já baixa, né? Ele já percebe o seu idioma, já vai estar desenvolvido em português, vai estar as funções em português. Porque já tem, né, desenvolvedores, pessoas que contribuem para poder traduzir esse software para português. Tá bom? Bom, como eu falei, ele surgiu em 1998 na Noruega. Tá bom? Um software bem antigo, né? Eu até me impressionou isso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, quando eu fui estudar ele para poder fazer o trabalho, pensar no que eu ia fazer, vi que ele realmente é um software livre muito antigo. Por isso, ele é um dos softwares mais, vamos dizer assim, estáveis, um projeto muito elogiado pela sua tempo, né, que ele foi de sua criação. Foi um programa muito sério. Tá bom. O que mais? Eu tentei pesquisar, né, empresas que utilizam ele, né, empresas que utilizam ele. Não consegui encontrar na internet, tá? Mas existem órgãos do governo hoje que utilizam, tentam utilizar, claro, remando contra a maré, contra os fortes lobbies dos softwares proprietários aí, que utilizam software livre quase em 100%. Né? E acredito eu que o K3B é a melhor solução de gravação de mídia de CDs, DVDs. E vou até falar também, eu li que grava até Blu-ray. Né? Não consegui ver melhor sobre isso, mas
em uma das páginas que eu pesquisei na internet fala que ele grava Blu-ray, mas não vi. Mas quer dizer, uma das melhores soluções de software livre para poder gravar mídias, gravar DVDs, CDs, e até, como eu vi ali, Blu-ray. Então, acredito que empresas como, no caso, ah, o Ministério do Planejamento, é uma parte lá que eles utilizam muito software livre. Tem até um colega que trabalha lá dentro, ele que me indicou o K3V logo no início, quando eu comecei a mexer com software livre, eu acredito que utiliza-se lá o K3B como solução de gravação de mídia. Ah, tá, a história eu já falei, né? E mais ou menos isso. Não tem, né? Para você gravar não tem segredo. Como eu falei, mostrei. Agora para gravar é só clicar aqui em Burn, né? E você define, né? Onde você quer gravar, colocar o CD, virgem dentro, tá bom? Gravar, criar imagens. Pode criar imagem também, mesma coisa, tá bom? Outras funções importantes dele a respeito do K3B, você pode ripar vídeos, né? Não precisa de programa à parte para você conseguir ripar um vídeo, né? Ripar que eu falo, extrair um vídeo de um CD, de um DVD. Tá? Mesma coisa áudio também, ele pode ripar ou capturar, extrair músicas de áudio, de CDs de áudio, e transformar em arquivos, né? Claro que sempre em formatos livres. Né? O K3B, você vai perceber, como eu falei, é um software que só existe para Linux. Existem muitos softwares livres que não é só para Linux, diversos aí. Mas o K3B é somente para Linux, não existe versões para Windows. Eu achei muito interessante. O cara deve ser muito xiita, né? Não vou abrir para o Windows, vou dar esse gostinho, esse privilégio para os usuários do Windows utilizar. Talvez uma forma de incentivar usuários do Windows irem para Linux, tá bom? Bom, o que mais eu poderia falar dele? Acho que é isso, né? Um software livre, dos melhores utilizados no mercado. Para quem utiliza software livre, sistemas operacionais livres, no caso do Linux, tá aí a melhor solução, que é o K3B. Tá bom? A apresentação minha é isso, eu acho que é simples, mas é o que eu consegui falar, né? Conhecer um pouco mais, a coisa que eu utilizo muito e orgulho em falar para colegas meus para trabalharem com Linux, eu falo, vem cá, senta aqui, vamos ver o KTB, como é que ele funciona. Isso fica impressionado com uma facilidade. Então, né, um software muito bom. Então, essa é a minha apresentação. É, apesar de simples, humilde, mas eu acredito que adicionou algumas coisas. Eu pesquisei, aprendi um pouco. Eu aprendi muito com ele. Eu acho que o mais beneficiado foi eu, professor Wesley, sobre essa pesquisa que eu fiz, né, sobre K3B, né? Divulgação do software livre. Existem muitas das vezes as pessoas acham que software livre sempre é mal feito, não tem muitas funções, etc, né? Mas aqui ele prova, né? Tá aqui algumas funções de ripar áudio, vídeo, etc, né? Tem algumas configurações aqui, né? Configurar 3B. Você vê que são menus muito bem trabalhados, né? Você pode fazer várias modificações. Aquilo que eu falei sobre plugins, tá aqui os plugins quase todos já estão instalados aqui, né? Tá tudo marcadinho ali. Então, ele já vem bem instalado, já os plugins, etc. Com as funções. É isso que eu estava falando, o iMovie que não existe, eu precisava instalar ele. Tranquilo, é só pesquisar, como eu falei, lá no Synaptic ou na central de programas da distribuição que consegue baixar isso facilmente. É uma versão agradável, tá aí uma boa opção. Para quem não conhece, algumas pessoas utilizam aquelas funções que aqueles programas já vêm já com a distribuição. Mas tá aí o K3B. Outra coisa interessante, o K3B ele tem as janelas gráficas baseadas em KDE. Mas isso não quer dizer que as janelas são KDE, não vai rodar em interfaces Gnome, tá aqui. Eu estou usando o Ubuntu aqui, versão ainda 10.4, que eu mais gosto, minha preferida, e é Gnome, e roda com programas K3B. Se qualquer programa KDE roda, né, dentro de ambientes Gnome. É assim, tá bom? Mas o Gnome é isso, o KDE, normalmente, né, as janelas do KDE, o formato do KDE, do sistema gráfico KDE, é muito mais bonito do que o Gnome. Tá? Então, mas utiliza-se dentro também do Gnome. Então tá bom. Então tá aí. Obrigado, né, por essa oportunidade, né, que me dá de apresentar um software livre, né, que possa ser, acredito que tenha sido
relevante e ajudou, acrescentou alguma coisa no conhecimento. E é isso aí. Obrigado.